Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima tarde para vocês. Para você que está vendo esse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Gleison Góes, sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Eu quero falar aqui agora sobre o presidente Lula, sobre o ex-presidente Bolsonaro, porque não sei por qual motivo não respeitam o atual presidente que está exercendo o seu mandato por direito, porque foi eleito pela maior parte da população brasileira. Então, devemos chamá-lo de ex-presidente. Vou falar aqui agora sobre os dois e você vai sentar aí agora para ouvir, em nome de Jesus. Até a minha cadelinha tá aqui, ó, indignada mesmo, ela está super indignada, mesmo tendo acabado de perder o filho dela, que acabou de fazer uma cirurgia recente. Vou falar toda a verdade para vocês. Primeiro sobre o martelo, o qual o presidente Lula bateu referente aos Estados Unidos, ok? Vamos falar sobre isso também. Por que ele bateu o martelo exigindo que para que os Estados Unidos, os americanos entrassem no Brasil, fosse necessário ter o visto? Vou falar sobre isso, mas antes eu quero falar sobre algo referente à saúde do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bom, uma observação que eu fiz, você que está do outro lado dessa câmera, que se diz cristão, servos de Deus, professa a sua fé em Jesus Cristo. Vamos lá? Bom, duas observações que eu vou fazer. Primeiro, o presidente Lula passou mal e está no hospital. Qual comentários que eu vejo de páginas de pessoas cristãos, são eles que dizem, porque a Bíblia fala que pelas obras deles a gente vê, pelos frutos a gente vai saber se são cristãos ou se são demônios, hipócritas e fariseus. Quando o presidente se hospitaliza com algum problema, nos comentários abaixo, inclusive em páginas cristãs e perfil de pessoas que se dizem cristãos, porque eu clico no perfil da pessoa e vou lá e olho Deus, pátria, família, Deus não sei o que Deus o diabo. Porque pelos comentários, morre logo, vaso ruim não morre, vaso ruim não quebra, cachaceiro, macumbeiro, esse macumbeiro tem que ir pro inferno logo. Vamos orar para ele morrer rápido, mais rápido possível. Dessa vez ele não passa. Somente comentários tenebrosos, comentários assim assombrosos que eu fico olhando e falando, meu Deus, que é isso? E partindo de cristãos, pessoas que se dizem cristãos, tanto evangélicos, que os evangélicos levam a culpa, tá? Mas os católicos também são os piores. Muitos comentários de pessoas católicas que são simpatizantes do presidente que perdeu as eleições. Não tenho nada contra ele, só não me identifico realmente com as atitudes do Bolsonaro, porque ele fala em nome de Deus, fala como se fosse um servo de Deus, e eu sei muito bem que ele não é. Eu sei que ele não é, porque Deus me mostra. Mas eu não desejo a morte dele. Só que observem, 2 pesos e 2 medidas. Imagina como Deus está vendo isso com o olho de fogo. Imagina Deus vendo isso. Então, um fica doente, vai para o hospital, merece a morte, merece vaso ruim não quebra. De lá do hospital ele não sai. Vamos orar para Deus, vamos orar para o diabo levar ele embora logo. É assim os comentários. E aí quando o Bolsonaro adoeceu agora, vamos orar pelo ex-presidente. Que Deus o abençoe. Santo servo do Senhor. Deus está contigo, Bolsonaro. Meu ídolo, meu mito. Eu adoro a ti, eu venero a ti. Tu és o meu Deus, meu querido Bolsonaro. Meu anjo, santo de luz. Olha, daqui um dia, se não conseguirem ir a Deus ao ponto de Deus fulminar Bolsonaro, arrancar esse homem da terra e fulminar ele da terra, se não conseguirem provocar a ira de Deus, daqui a um pouquinho, é bem capaz de pessoas construírem uma imagem do Bolsonaro para poder adorar ele. Eu estou quase vendo isso acontecer. Então, santo mito, idolatrado, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido. Glória a Jesus. Vamos orar pelo santo presidente. Lula não, Lula merece a morte. Lula, vaso ruim não quebra, já passou da hora de morrer. Que é isso?
Vocês estão aguardando o arrebatamento para morar nos céus? Vocês, inclusive católicos, que ficam se benzendo, Santa Maria passa na frente, Maria passa atrás, Maria pula por debaixo da perna não sei de quem, Maria atravessa pelos lados. Muitos comentários de católicos fanáticos também eu vejo na internet, desejando a morte do Lula logo. E aí? Eu quero saber qual Deus que vocês creem, que vocês servem, que vocês adoram, porque não tem condições de vocês, ao mesmo tempo que vocês pedem oração por uma pessoa que está acamado, enfermo, vocês desejam a morte do outro, que está na mesma situação algumas vezes, quando ele esteve hospitalizado. Aí alguns vão falar assim, ai, como ele defende o Lula. Por que? Eu estou defendendo a realidade. Eu estou abrindo aqui meu canal para falar uma verdade. Vocês acham que vocês vão ser arrebatados assim? Que vocês vão entrar no reino dos céus assim? Desejando a morte de uma autoridade que Deus constituiu, colocou lá, permitiu que subisse lá e estivesse lá sentado? Deus permitiu que ele estivesse ali como presidente da república. Então quer dizer que 2 pesos, 2 medidas. Para um, a oração é de morte, para que morra rápido. Para o outro, é que Deus cure e tire do hospital, porque é um homem de Deus. Que é isso? Na Bíblia não manda que nós devemos orar por todos? Pelo Lula, não. Não tá batendo aí essa história, não, gente. Não tem como compreender, me foge até o raciocínio, de tentar entender, compreender qual a lógica de vocês de falarem em nome de Deus, de falarem em nome de Jesus e se considerarem cristãos. Porque eu nunca vi um cristão desejar a morte de uma pessoa e pedir oração pela outra. Nunca vi. Agora também sobre a questão do martelo que o presidente bateu referente aos Estados Unidos. Primeiro, eu viajei vários países na Europa e eu já percebi que o brasileiro tem a mania de exaltar os países lá fora e colocar o Brasil lá embaixo, como um país de terceiro mundo, como se o Brasil fosse o último lugar. Eu morei em vários países da Europa e eu sei muito bem que o Brasil é um país maravilhoso, cheio de rios, de natureza, de florestas, frutas maravilhosas, verduras. O Brasil é um país abençoado por Deus, realmente. Então vocês têm que aprender a valorizar o nosso país. Eu, viajando por alguns países onde eu tive que passar por imigração, e às vezes até por humilhação, já passei. Agora eu consegui a residência holandesa, mas antes disso, do meu passaporte ser carimbado, eu consegui a residência holandesa, passei por muitas humilhações nas imigrações da Europa. Imagino dos Estados Unidos, eu nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos, mas imagino que a humilhação deve ser a mesma coisa. Então eu pensava na minha cabeça, mas é engraçado, por que o Brasil tem a cancela aberta para eles a entrarem, a torta é direito, né? Barbarizarem no Brasil, é como se fosse uma cancela, uma porteira aberta, e para entrar num país deles, nós brasileiros temos que passar por tantas humilhações, tantas exigências e tantas burocracias. Deveria ser direitos iguais, não? Todos os documentos exigidos para entrar lá, deveria também o Brasil. Eu me perguntava na minha cabeça, por que o presidente do Brasil não coloca uma lei para os mesmos direitos e exigências que os países lá fora colocam para os brasileiros adentrarem os países que não são deles, porque tudo foi criação de Deus. Com toda certeza, tem que existir regras e normas, porque senão muitos brasileiros querem entrar lá na Europa, em outros países, nos Estados Unidos, e querer fazer bagunça, né? Fazer baderna e deixar lá uma terra sem lei, como acontece aqui no Brasil, né? A impunidade, a injustiça e o bang-bang e a barbaridade que acontece. Não, tem que haver leis. Mas eu acredito que as leis têm que ser iguais para todos os países. Outra coisa também que eu observava é, quando chegava uma pessoa de lá de fora, de outro país, as pessoas sempre falavam assim, nossa, você tem que aprender inglês, você tem que aprender francês, você tem que falar espanhol. Nossa, que mico, você não sabe falar inglês? Nós não temos obrigação de falar inglês. Quem vem dos Estados Unidos para cá, que tem a obrigação de aprender a falar a nossa língua. Quem vem da Europa para cá, e dos países que falam também a língua espanhola, o espanhol, que tem a obrigação de aprender a falar o português. Por quê? Que nós temos a obrigação de aprender a falar inglês? Nós temos
que estudar por questão de nós, quando viajarmos para o país deles, o país afora, sabermos nos comunicar e nos virar de um canto para o outro. Mas não porque os Estados Unidos é um país soberbo, arrogante, prepotente, então temos que aprender a falar inglês, porque se nós não falarmos, é um mico a gente não aprender a falar inglês. Por quê? Se nós nascemos no Brasil, nós falamos nosso idioma. Nós falamos nosso idioma, e quem vier para cá que tem que a obrigação de aprender a falar o português para poder se comunicar com a gente. E nós, se formos para lá, sabemos que estamos em um país de outra língua. Então, obviamente, temos que estudar para tentar passear, para conhecer os lugares, até se comunicar com as pessoas. Mas não que nós tenhamos a obrigação de aprender outra língua, porque não, é como se fosse uma síndrome de vira-lata mesmo. Para Deus, todos nós somos iguais. Europeus, africanos, americanos, brasileiros, espanhóis, anyway. Então, eu acho que todos os direitos são iguais, e eu concordo com o presidente Lula, sim, que deve bater o martelo em relação ao visto, porque nós não somos menores que ninguém, que nenhum outro país. Nós temos que aprender a valorizar o nosso país, as nossas árvores, a natureza, as frutas, os frutos. Quando eu morei na Europa, em vários países, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Paris, Bélgica, vários países, eu sentia falta do feijão do Brasil, das frutas do Brasil, das verduras do Brasil. Para falar a verdade, quando eu era trans, lá na época da Europa, que eu me prostituía, até dos meus inimigos, quem eu não gostava, pessoas que eu odiava, eu senti falta até dessas pessoas. Então, vamos aprender a valorizar o nosso país, o nosso Brasil. Amém? E você que é cristão, toma vergonha na sua cara. Se converta de verdade a Jesus Cristo. Ore por todos. Tanto pelo presidente Lula, quanto pelo Bolsonaro, para poder Deus libertar os dois. Arrancar a cegueira espiritual, que eles possam conhecer Jesus Cristo e se converter ao Senhor para morar no céu. Amém? Mas não desejar a morte de um e que o outro viva. Deus abençoe.